Dando prosseguimento às nossas aulas, vamos agora analisar o caso médio da busca linear. Eu havia falado em aulas anteriores que os algoritmos, eles têm sempre um melhor caso, um pior caso e um caso médio. E até agora nós só analisamos o melhor caso e o pior caso, mas não falamos nada ainda a respeito do caso médio. Vamos então agora estudar o caso médio, em particular da busca linear. Para analisar o caso médio é preciso de algumas breves, pequenas noções de distribuição estatística. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos analisar como pode ser a distribuição das entradas de um algoritmo, todas as possíveis entradas que um algoritmo pode receber. Vamos depois passar por uma análise separada, o caso médio da busca linear não ordenada, quando os elementos dentro do vetor não têm nenhuma ordem particular, e depois a busca linear ordenada, quando o vetor está ordenado de acordo com um critério pré-estabelecido. Vamos então analisar o conceito de distribuição de entradas de um algoritmo. Na tela 2, vamos considerar que A maiúsculo, no caso, na notação, é o nosso algoritmo. E esse conjunto é 1, é 2, até N, é índice N, vai ser o conjunto de todas as entradas do meu algoritmo A. Reparem que esse conjunto é finito. Esse algoritmo tem N entradas diferentes. O que é uma entrada, mais precisamente? Uma entrada é uma instância do problema. Por exemplo, se o algoritmo é um algoritmo de busca, uma entrada seria um vetor com um certo número de elementos e alguns elementos aleatórios ali dentro. Isso é uma possível entrada. Se eu mudo o número de elementos e mudo a composição dos elementos que estão dentro do vetor, eu tenho uma outra entrada. Então, acho que o conceito de entrada do algoritmo está bem claro, né? É exatamente aquilo que o algoritmo recebe a fim de produzir o resultado desejado. Então, nesse conjunto estão listadas todas as entradas para o algoritmo A. Observe agora a notação na linha de baixo. T da entrada E índice I é o número de passos de computação efetuados pelo algoritmo A quando a entrada é I. Observe que o algoritmo tem um comportamento variante. Tem entradas que são mais fáceis e tem entradas que são mais difíceis para o algoritmo. Vamos dar um exemplo. Se você recebe um maço de cartas e você quer dar uma olhadinha para colocar as cartas em ordem, o que é mais fácil? Que você receba um maço de cartas completamente desordenado ou que você receba um maço de cartas já quase todinho ordenado? É bem mais fácil o segundo caso, porque se o maço de cartas já está quase arrumado, você tem que fazer poucas mudanças nas cartas para obter a ordenação final. Agora, se o maço de cartas chegar completamente desarrumado e desembaralhado, você vai ter muito mais trabalho. Então, digamos que o fato de você colocar as cartas em ordem é o seu algoritmo de manuseio das cartas. Então, é claro que de acordo com a entrada que você recebe, de acordo com a situação do maço de cartas, vai ser mais fácil ou mais difícil colocar as cartas em ordem. O mesmo se passa com os algoritmos em computação. Cada entrada, I, tem uma característica que pode levar o algoritmo a ter muito trabalho computacional para obter o resultado ou menos trabalho computacional para obter o resultado. Então, dizemos nesse caso que o algoritmo é sensível aos diferentes tipos de entradas que ele vai receber. E aqui vem agora uma noção estatística. A seguir, nós definimos P de E índice I, a probabilidade de ocorrência da entrada EI. Tem entradas que são mais frequentes do que outras, não é verdade? É bem possível que um certo tipo de entrada seja muito mais fácil de acontecer na realidade do que um outro tipo de entrada.
Então, a cada entrada, vamos associar uma probabilidade de ocorrência. E então, finalmente, no final da tela abaixo, você tem a definição formal da complexidade do caso médio. Como você pode ver, é uma conta ponderada, uma média ponderada do número de passos distribuídos pelas diferentes entradas. Então, a complexidade média ou complexidade do caso médio, CM, é definida como a soma de 1 até n das seguintes parcelas: probabilidade da entrada I vezes o número de passos que o algoritmo executa na entrada I, P de EI vezes T de EI. Se você fizer a abertura desse somatório, isso vai ficar P de E1 vezes T de E1, mais T de E2 vezes T de E2, mais, e assim por diante, até chegar a P de EN vezes T de EM. Então você pode ver que é uma média ponderada. O número de passos de cada entrada tem que ficar multiplicado pela probabilidade de ocorrência, como se fosse um cálculo de uma média aritmética ponderada de um critério de avaliação. Às vezes o professor diz para você: a prova 1 tem peso 2, a prova 2 tem peso 4 e a prova final tem peso, digamos assim, 4 também. Então você está vendo que as provas têm pesos diferentes. Então a nota da sua prova tem que ficar multiplicada pelo peso. Aqui acontece algo semelhante. O número de passos efetuados na entrada I tem que ficar multiplicada pela probabilidade daquela entrada, como se fosse um peso que aquelas entradas vão ter no cômputo final da complexidade. Ok? Na tela 3, nós vamos então começar a estudar o caso médio da busca linear não ordenada, que vamos dizer pelo método 1, aquele método que nós vimos na aula número 5. Então, vamos a uma observação fundamental que vocês têm que compreender muito bem para que vocês possam entender a aplicação do algoritmo. Se duas entradas distintas têm a chave que você está procurando na mesma posição, elas podem ser consideradas como idênticas para o algoritmo. Não entendeu? Vamos então ver um exemplo. Observe essas duas entradas aí na sua tela, chamadas de E e E'. A entrada E, acima, tem os elementos 6, menos 1, 4, 7, 3 e 9. E a entrada E', abaixo, tem os elementos 3, menos 2, 8, 7, 1 e 10. São entradas diferentes, completamente diferentes. Mas digamos que eu queira buscar o elemento número 7 nos dois vetores, o vetor correspondente à entrada E e o vetor correspondente à entrada E'. Então, observe que para a busca linear, as entradas E e E' são idênticas ou indistinguíveis quando a chave procurada é x igual a 7. Por quê? Porque em qualquer dos dois casos, o algoritmo vai achar o número 7, o elemento 7, na quarta posição. Então ele vai fazer exatamente o mesmo, vai começar a varrer o vetor da esquerda para a direita, na primeira posição, passando a segunda, a terceira e finalmente a quarta. Então, tanto para E como para E', o número de passos é 4. Então a moral da história é a seguinte: não existem infinitas entradas para um algoritmo de busca num vetor com N elementos. Porque muitas entradas se comportam da mesma forma. É como se fossem iguais e indistinguíveis para o algoritmo. Vamos analisar esse conceito com um pouquinho mais de detalhe. Para a busca linear, então, nós vemos que só existem, na verdade, N mais uma entradas que o algoritmo pode enxergar. Entradas diferentes. Quais são essas entradas? São as entradas em que a chave procurada está na posição 1, é uma categoria de entradas. Depois, todas as entradas em que a chave procurada está na posição 2, todas elas são idênticas.
Depois, todas as entradas onde a chave procurada está na posição 3, e assim por diante, até que nós temos, finalmente, todas as entradas em que a chave procurada está na posição N, e finalmente as entradas em que a chave não está na lista. Vocês lembram que o algoritmo percorre a lista toda nesse caso e não encontra o elemento. Vocês observaram então que para o algoritmo só existem N mais uma entradas diferentes. Você poderia pensar, mas existem infinitos números, infinitas possibilidades de compor entradas. É verdade. Mas o algoritmo só distingue N mais uma entradas diferentes em termos de processamento. Então nós vamos considerar que o nosso conjunto de entradas possíveis, ele tem apenas N mais um elementos. E vamos então usar essa notação. Nós vamos usar E de EI, essa notação E de EI, para designar uma entrada em que a chave procurada ocupa a 10ª posição da lista. Então esse I vai variar de 1 até N, como nós vimos no esquema acima. E finalmente, E índice 0, a entrada que corresponde à busca sem sucesso, quando a chave encontrada não está na lista. Aí estão, então, as nossas N mais uma entradas distintas, que eu vou listar nesse conjunto E igual a E0, E1 e assim por diante até EN. Na tela 5, então, nós vamos continuar a nossa análise sobre o caso médio da busca linear não ordenada. Observa com bastante atenção os valores de T e P que nós vamos obter nessa tela. Inicialmente, quantos passos o algoritmo executa quando a entrada é uma entrada do tipo EK para K entre 1 e N? Ora, a entrada EK é a entrada que corresponde ao elemento que nós estamos procurando na posição K. Sabemos então que nesse caso o algoritmo vai varrer o vetor da esquerda para a direita e vai encontrar o elemento X exatamente na posição K. Então vai fazer K comparações. Então é fácil ver que T de EK é igual a K, porque nesse caso o algoritmo faz K comparações. Faltou agora analisar T de E0, que é um caso separado. E0 é o conjunto de todas as entradas onde o elemento X não está na lista, que nós estamos considerando como uma única entrada. E é fácil ver que T de E0 é igual a N, porque se X não está na lista, o algoritmo fará N comparações e percorrerá o vetor até o final. Vamos agora ver as probabilidades. Nós sabemos que a soma das probabilidades tem que ser sempre igual a 1. Então nós vamos arbitrar como probabilidade de sucesso a probabilidade de que x esteja dentro do nosso vetor v. E essa probabilidade de sucesso será designada pela letra minúscula Q. Então, seja Q um certo valor entre 0 e 1, a probabilidade de sucesso da minha busca. Então, supondo que todas as entradas E1 até EN, que são as entradas que correspondem à presença de x no vetor, elas sejam equiprováveis. Todas elas têm a mesma probabilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse valor Q e dividir pelas N entradas, porque todas elas têm a mesma probabilidade. Então, vai aparecer aí na sua tela embaixo, a probabilidade de EK é igual à probabilidade de sucesso dividido por N, para K variando de 1 até N. Faltou dizer agora qual é a probabilidade de E0. Ora, se a probabilidade de sucesso é Q, a probabilidade de fracasso, ou seja, a probabilidade de que x não esteja no vetor, é 1 menos Q, porque a soma das probabilidades tem que ser sempre igual a 1, que corresponde a 100%. Então, a probabilidade de E0 é igual a 1 menos Q. Vamos ver agora, então, como fica a nossa conta final? Aí está. A complexidade do caso médio no início da tela 6 é a somatória
para k variando de 0 até n, de P de EK, T de EK. Abrindo esse somatório, nós vamos encontrar P de E0 vezes T de E0, mais P de E1 vezes T de E1, e assim por diante até a última parcela, que é P de EN vezes T de EN. Você vai então agora substituir. Quanto é P de E0? É 1 menos Q. Quanto é T de E0? É N, porque no caso em que X não está na lista, nós temos N passos. Então a primeira parcela é 1 menos Q vezes N. A segunda parcela, quanto é P de E1? É Q sobre N, como nós calculamos na tela anterior. Quanto é T de E1? É exatamente 1, porque na entrada é 1, o algoritmo dá apenas um passo. Vamos fazer mais uma parcela. Quanto é P de E2? Novamente é Q sobre N. Quanto é T de E2? É 2, porque corresponde a 2 passos dados pelo algoritmo para achar o elemento na segunda posição. Continuando com esse raciocínio, chegamos à última parcela, Qn vezes N. E aí você vai fazer as continhas, que você pode acompanhar aí na tela, e vai chegar à fórmula final da complexidade da busca, do caso médio da busca linear não ordenada, que é 2n menos q vezes n mais q sobre 2. Isso nos vai permitir agora analisar alguns casos particulares. Que casos particulares são esses? Vamos analisar 2 casos bem simples. O primeiro caso, Q igual a 1. O que significa Q igual a 1? Que o elemento, Q é a probabilidade de sucesso. Então o elemento a ser procurado sempre está presente dentro do nosso vetor. Se você substitui então Q por 1 na expressão da complexidade média, do caso médio, acima, aquela expressão em azul, você vai obter n mais 1 sobre 2, que é mais ou menos n sobre 2. Isso é intuitivo? Sim. Observe que se o elemento sempre está presente na lista, que corresponde a q igual a 1, você sempre vai achar x dentro do vetor, então a gente espera dar mais ou menos um número de passos equivalente à metade do tamanho do vetor, no caso médio, para você encontrar o elemento x. Isso corresponde à nossa intuição. E no caso em que q igual a 0? Ora, q igual a 0 significa que a probabilidade de sucesso é 0, ou seja, x nunca está no vetor. Então, nesse caso, a complexidade média vai ficar com o valor n. Substituindo q por 0, naquela expressão acima do caso médio, que está escrita em azul, você vai ficar com 2n menos 0 vezes n mais 0 sobre 2. 2n sobre 2, que é igual a n. Então, se o elemento x nunca está presente no vetor, então é claro que são necessários sempre n passos para a busca linear não ordenada. Agora vamos passar para a análise do caso médio da busca linear ordenada. Nós vamos ver que nesse caso o número de entradas em relação à busca não ordenada é maior. Então vamos representar uma entrada genérica E maiúsculo com n elementos. Da seguinte forma, E contém os elementos y1, y2, y3, até y índice n que vocês estão vendo no desenho na tela em azul no alto. E agora eu quero procurar uma chave x nessa tabela, nesse vetor ordenado. E agora a gente vai reparar que eu tenho 2n mais 1 entradas possíveis, correspondentes a 2n mais 1 casos diferentes, que estão listados aí. O x, que é o elemento a ser procurado, ele pode ser menor do que y1, mas ele pode ser também igual a y1. Ele pode estar compreendido entre y1 e y2, ou então ele pode ser igual a y2, e assim por diante. Você vai poder analisar todos os casos aí
nessa listagem de casos à direita, que você vê da parte central para baixo na tela. Os dois últimos casos são x igual a yn, que é quando x é igual ao último elemento do vetor, e x maior do que yn, que é quando x não só não é igual a nenhum dos elementos, como é maior do que todos eles. Se você fizer uma continha e contar todos esses casos, você vai ver que isso corresponde a 2n mais 1 entradas diferentes. Na tela 8, então, nós vamos então dar nome a todos esses casos. Essas 2n mais 1 entradas distintas podem ser descritas da seguinte forma. EK vai ser a notação empregada para designar a entrada em que x é exatamente igual ao elemento yk. Observe que esse k vai variar de 1 até n. E'0 vai designar a entrada em que x é menor do que o primeiro elemento da lista, y1. E'k vai designar a entrada em que x está compreendido entre os elementos yk e yk mais 1, sem ser igual a nenhum dos dois. Mas o valor dele está exatamente compreendido, estritamente, entre esses dois valores consecutivos. Observe que, nesse caso, o k vai variar de 1 até n menos 1. E, finalmente, E'N vai ter a entrada em que x é maior do que yn. Para facilitar a compreensão dessa notação, observe esse desenho na tela, esse diagrama, onde nós explicitamos todas as entradas. Então, observe, considere o vetor como uma linha reta. Os elementos são pontos colocados nessa linha reta, y1, y2, y3, até yn. Se x é igual a y1, isso corresponde à entrada E1, e tem então a entrada E1 apontando para y1 para designar que x é igual a y1. Mesma coisa para E2, E3, até En. E existe um diagrama na parte de baixo do desenho, na parte inferior da linha, existem as entradas para designar, o diagrama designa as entradas do tipo E'. Então, E'0 é a entrada correspondente aos elementos que são menores do que y1, como você pode ver no diagrama. E'1 corresponde às entradas em que o elemento x procurado está entre y1 e y2. E assim por diante. E a última entrada a ser designada é E'N, que você vê abaixo à direita, correspondente aos elementos que são maiores do que yn. Se você contar todas essas possíveis entradas, você vai ver que você tem 2n mais 1 entradas listadas nesse conjunto que está na parte de baixo da tela. O conjunto E igual a E'0, E'1, E'1, E2, E'2, E3, E'3 e assim por diante, até você ter as entradas En e E'N. São 2n mais 1 entradas. Agora nós temos que estabelecer o número de passos e a probabilidade de cada uma dessas 2n mais 1 entradas. Vamos então fazer isso? Quantos passos o algoritmo dá quando a entrada é EK? Quanto vale P de EK? Ora, P de EK é igual a K, como no caso da busca não ordenada, porque o algoritmo, para saber que o elemento está na késima posição do vetor, gasta K comparações. Então, ele dá exatamente K passos computacionais, para K variando de 1 até N. E quantos passos o algoritmo gasta para descobrir que x corresponde a uma entrada do tipo E'K? Nesse caso, repare que o algoritmo vai gastar K mais 1 passos. Vamos então esclarecer isso por meio de um exemplo. Observe esse exemplo. Suponha que nós desejamos procurar a chave x igual a 7 nessa lista que tem n igual a 6 elementos. E aí, no primeiro desenho, você tem uma entrada que representa E3.
Ou seja, a chave x igual a 7 está exatamente na terceira posição, como indicado pela setinha vermelha sobre o número 7. Nesse caso, quantas comparações faz a busca até encontrar o elemento na terceira posição? Observe que a busca, nesse caso, faz 3 comparações. Então, t de E3 é igual a 3. Vamos agora desenhar uma entrada que representa E'3. Ora, a entrada E'3 corresponde ao caso em que o elemento procurado x está compreendido entre o y3 e o y4. É exatamente o que acontece nesse caso. A chave procurada é x igual a 7, e ela se encontra exatamente entre o elemento que está na terceira posição e o elemento que está na quarta posição. Quantos passos, então, o algoritmo dá nesse caso? Se você recordar o algoritmo que nós fornecemos na aula anterior, para a busca ordenada, você vai ver que ele vai parar exatamente na quarta posição, correspondente ao elemento número 8, que está apontado pela setinha vermelha. Ele vai parar no elemento imediatamente maior do que o seu valor, que no caso é 7. Então, o algoritmo terá feito, nesse caso, 4 comparações. Então, t de E'3 é igual a 4. Se você volta agora para o início da tela, você entende melhor lá em cima por que t de E'K é igual a k mais 1. É necessário fazer uma comparação a mais, porque o algoritmo vai parar exatamente no elemento imediatamente maior do que x. Vamos agora analisar as probabilidades. Esse estudo é feito na tela 10. Vamos então novamente, como no caso da busca não ordenada, arbitrar que Q é a probabilidade de sucesso, de você encontrar o elemento dentro do vetor. Quais são as entradas onde há sucesso? São todas as entradas da forma EK, onde K varia de 1 a N. São as entradas E1, E2 até N. Então, seja Q, como é uma probabilidade, vai estar entre 0 e 1, a probabilidade de sucesso da busca, supondo novamente que todas as entradas são equiprováveis, eu tenho que pegar esse valor Q e dividir por N, para distribuir essa probabilidade por todas essas entradas. Então, P de EK realmente é Q sobre N, para K variando de 1 até N. Mas ficou faltando agora dizer qual é a probabilidade das entradas da forma E'K. Ora, as entradas da forma E'K são as entradas onde x não se encontra no vetor. Então são entradas correspondentes a fracasso. Se o sucesso tem probabilidade Q, então o fracasso tem probabilidade 1 menos Q. Assim como o Q foi distribuído pelas N entradas correspondentes a sucesso, o valor 1 menos Q vai ser distribuído para as N mais 1 entradas correspondentes a fracasso. Então eu tenho que dividir o valor 1 menos Q sobre as N mais 1 entradas da forma E'K. Então P de E'K, como você pode acompanhar na tela abaixo, na fórmula em azul, é igual a 1 menos Q, que é a probabilidade de fracasso, dividido por N mais 1. Vou distribuir então essa probabilidade pelas N mais 1 entradas correspondentes a fracasso. E o K vai variar entre 0 e N. Finalmente, então, chegou o momento dos cálculos finais, que vão levar em consideração as probabilidades de sucesso e de fracasso. Então, nós temos que fazer esse cálculo ponderado para todas as duas N mais 1 entradas. Para facilitar o cálculo, nós vamos dividir as entradas entre as entradas da forma E' e as entradas da forma E'K e as entradas da forma EK. Então, aí está a fórmula que expressa o caso médio da complexidade da busca linear ordenada. É o somatório para K variando de 1 até N de P de EK vezes T de EK. Esse somatório corresponde à parcela das entradas
que correspondem à busca com sucesso. Mas falta considerar as entradas que correspondem à busca sem sucesso. Então eu tenho que somar com o somatório para K variando de 0 até N, de P de L'K vezes T de L'K. Eu tenho que contemplar, então, a parcela correspondente ao sucesso e a parcela correspondente ao fracasso. Vamos olhar, então, para a primeira parcela, correspondente ao sucesso. Quanto vale P de EK? P de EK, como nós vimos, vale Q sobre N. Quanto vale T de EK? Como nós vimos, vale K. Então, a primeira parcela fica somatório para K de 1 até N, de Q sobre N, vezes K. Vamos passar agora para a segunda parcela. Vamos somar com a parcela correspondente à busca com fracasso. Isso é, o somatório para K variando de 0 até N, de P de L'K vezes P de L'K. Quanto vale P de L'K? Como nós vimos, vale 1 menos Q sobre N mais 1. Quanto vale T de L'K? Como nós vimos, vale K mais 1, que você pode ver em telas anteriores. Você vai efetuar agora esses cálculos. Esses cálculos vão demandar um pouquinho de trabalho. Então, para a aula não ficar muito aborrecida, eu vou deixar esses cálculos para que você faça, depois com calma, lápis e papel. Você pode também acompanhar no livro o texto da bibliografia. Se você fizer esses cálculos, você vai obter essa fórmula. Caso médio é igual a N menos Q mais 2 sobre 2. Esse é o valor final dessas contas que você vai fazer depois com calma. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para uma particularidade muito interessante da busca linear ordenada. Nós podemos trocar o Q por 0, no caso de que a gente espera obter sempre fracasso, ou podemos trocar o Q por 1, no caso em que a gente espera obter sempre sucesso. Mas se você trocar o Q por 0, você vai obter o valor N mais 2 sobre 2, nessa fórmula azul do caso médio. Se você trocar agora o Q por 1, que é o valor de sucesso, você vai obter N mais 1 sobre 2. Então observe que, variando o valor de Q entre 0 e 1, o valor dessa fórmula varia entre N mais 1 sobre 2 e N mais 2 sobre 2, que é a fórmula que está um pouquinho abaixo do centro da sua tela. N mais 1 sobre 2 é menor ou igual do que o caso médio, que é menor ou igual do que N mais 2 sobre 2. Então observe que essa variação é muito pequena. Ela está sempre próxima de N sobre 2, para qualquer valor de Q. Então, a conclusão de que nós chegamos é de que, no caso médio, mesmo com o Q valendo 0 ou o Q valendo 1, nunca haverá muita variação. A gente sempre espera, no caso médio da busca linear ordenada, atingir mais ou menos a metade do comprimento do vetor, efetuar exatamente esse número de comparações. E agora, então, eu gostaria que você pausasse a aula um momento, retomasse aqueles cálculos do caso médio que eu expliquei logo acima, fizesse calmamente com lápis e papel e obtivesse exatamente aquela fórmula em azul. Caso médio é igual a N menos Q mais 2 sobre 2. Vou deixar 5 minutos para vocês fazerem isso e depois vocês podem retomar a aula. Vocês conseguiram fazer os cálculos com facilidade? Na verdade, o truque desses cálculos está em você saber calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética. Então vamos ver que na verdade é muito simples. Então aí está a solução para que você obtenha o valor final da expressão que estava na tela anterior. Então a complexidade do caso médio é somatório de K, variando de 1 até N, de Qn vezes K, que é a parcela correspondente à busca com sucesso, mais somatório para K variando de 0 até N, de 1 menos Q sobre N mais 1, vezes K mais 1, que é a parcela correspondente ao
fracasso, a busca com fracasso. Vamos então abrir essas duas parcelas, porque ambas as parcelas também são somatórias, que são um conjunto de parcelas. Se você abre a primeira parcela da esquerda, você vai ver que o termo Q sobre N é um termo comum a cada parcela dessa parte correspondente ao sucesso. Então ele pode ser colocado em evidência. E o que vai aparecer entre colchetes, então, são os valores sucessivos de K para K variando de 1 até N. Para a parcela do lado direito, acontece uma coisa semelhante. O termo 1 menos Q sobre N mais 1 é um termo comum a todas as parcelas desse segundo somatório. Então ele pode ser colocado também em evidência. E você vai ver entre colchetes os valores de K variando de 0 até N. Agora, nós vamos somar os termos de uma progressão aritmética, tanto na primeira parcela como na segunda parcela. Na primeira parcela, nós temos ali 1 mais 2 mais pontinhos mais N. Isso é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1, cujo último termo é N, o número de termos dessa progressão é N e a razão de soma é igual a 1. Portanto, usando a fórmula, essa progressão aritmética OPA tem como resultado N que multiplica N mais 1 sobre 2. Do outro lado, você tem uma outra PA, cujo primeiro termo é 1, cujo último termo é N mais 1, temos N mais 1 termos e a razão da progressão também é 1. Aplicando a fórmula da soma dos termos de uma progressão aritmética, você vai obter N mais 1, que multiplica N mais 2 sobre 2. Ok? Agora observe na próxima expressão que eu tenho novamente duas parcelas. Na primeira parcela, eu posso cancelar o N que está no numerador com o N que está no denominador. Cancelando, eu vou obter Q, que multiplica N mais 1 sobre 2. Na segunda parcela, eu posso cancelar o termo N mais 1, que tem no numerador e no denominador. E aí eu vou obter 1 menos Q, que multiplica N mais 2 sobre 2. E agora, pessoal, é só fazer um pouquinho mais de cálculos finais e você vai chegar facilmente ao valor N menos Q sobre 2 por manipulação algébrica simples. Ok? Agora eu quero propor para vocês um exercício que vai ajudar vocês a fixarem bem esses cálculos do caso médio da busca linear. Então vamos considerar esse exercício. Vamos determinar a expressão da complexidade média de uma busca não ordenada de n chaves. Essas chaves são exatamente os elementos que estão dentro do vetor. E vamos considerar que o n, que é o número de elementos no vetor, é par. E vamos considerar também uma novidade. As probabilidades de busca das chaves de ordem ímpar. O que é uma chave de ordem ímpar? É uma chave que está numa posição ímpar do vetor. Então são as chaves que estão nas posições 1, 3, 5, 7. Como o n é par, a última posição ímpar será n menos 1. Ok? Então a probabilidade de que a busca pare numa chave de ordem ímpar ou de índice ímpar são todas iguais. E esse valor é igual ao dobro da probabilidade de qualquer chave par. Quais são as chaves pares? As chaves pares são as chaves nas posições 2, 4, 6, até n, porque n é um número par. Vocês observaram a diferença? Agora as chaves pares e as chaves ímpares têm probabilidades diferentes. Então, a probabilidade das chaves ímpares é o dobro da probabilidade das chaves pares. E você vai ter que levar isso em consideração na hora de efetuar os cálculos. Para facilitar os cálculos, para você conseguir fazer os cálculos, vamos supor que a probabilidade
de a chave se encontrar na lista ou probabilidade de sucesso é igual a Q. E, portanto, a probabilidade de fracasso será igual a 1 menos Q. Eu vou deixar um tempinho razoável para vocês pensarem, porque esse exercício não é tão trivial. Eu vou deixar uns 20 minutos para vocês pensarem. Vocês podem pausar a aula e fazer calmamente esse exercício, tomando como base os cálculos que nós já fizemos nessa mesma aula para outros casos anteriores. Analisem aqueles casos com calma e façam uma comparação da diferença dos cálculos feitos naqueles casos e nesse novo caso. E depois eu vou apresentar a solução para vocês. Como vocês puderam ver, esse exercício não é muito simples. Vamos então resolvê-lo com calma. Você pode até voltar à tela anterior e ler novamente o enunciado para compreender bem o que o exercício pedia. De acordo com o enunciado do problema, o que a gente tem? Nós temos que a probabilidade de qualquer chave de ordem ímpar é a mesma. Isso me permite escrever essa primeira expressão em azul, que P de E1 é igual a P de E3, e assim por diante, que é igual a P de E índice N menos 1, que é igual a P. Lembrem-se de que E índice N menos 1 é a última chave, que corresponde à probabilidade da chave ser procurada na última posição de ordem ímpar, lembrando que N é par. Ok? E nós temos também que a probabilidade de qualquer chave de ordem ímpar é igual ao dobro da probabilidade de qualquer chave par. Então nós podemos escrever que P é igual a 2 vezes P de E2, que é igual a 2 vezes P de E4, como vocês podem acompanhar, que é igual finalmente a 2 vezes P de En, pois como N é par, nós sabemos que a última chave de ordem par é N. Da expressão de cima, nós podemos tirar facilmente que P de E2 é igual a P de E4, que é igual a P de E6 e assim por diante, que é igual finalmente a P de En, que é igual a P sobre 2. Porque a probabilidade de qualquer chave par vai ser metade da probabilidade de qualquer chave ímpar, que é P. São esses valores o que nós temos que substituir para descobrir qual é a probabilidade final, qual é o valor final de P, para que a gente possa efetuar os cálculos. Nós sabemos que a probabilidade de sucesso, que é igual a Q, está distribuída entre as chaves pares e ímpares. Então vamos levar isso em consideração. Nós sabemos que a soma de todas as probabilidades P de EI para ir variando de 1 a N é igual a Q. É isso que você encontra na fórmula em azul, logo abaixo da frase calculando o valor de P. Observe ali. Somatório para ir variando de 1 até N de P de EI é igual a Q. Vamos abrir esse somatório. Isso vai ficar que P de E1 mais P de E2 mais P de E3 mais pontinhos mais P de N-1 mais P de En é igual a Q. Agora vamos separar as chaves ímpares das chaves pares. Nós temos N sobre 2 chaves pares com probabilidade P sobre 2. E N sobre 2 chaves ímpares com probabilidade P. Então nós podemos reduzir essa expressão à seguinte expressão: N sobre 2 vezes P, porque nós temos N sobre 2 chaves ímpares com probabilidade P, mais N sobre 2 vezes P sobre 2, porque nós temos N sobre 2 chaves de ordem par com probabilidade P sobre 2. Isso tudo é igual a Q. Se você fizer as continhas, você vai obter que o valor de P é igual a 4 vezes Q sobre 3 vezes N. E agora, finalmente, você vai poder substituir esse valor de probabilidade na fórmula do caso médio. Vamos calcular, então? Lembrando a fórmula do caso médio, ela é uma soma ponderada
de tempos de computação vezes probabilidades. Então, o caso médio é dado por P de E0 vezes T de E0, mais P de E1 vezes T de E1, mais P de E2 vezes T de E2, e assim por diante, até você chegar à última parcela, que é P de En vezes T de En. Vamos substituir? Quem é P de E0? P de E0 é a probabilidade de fracasso da chave não estar no vetor. Se Q é a probabilidade de sucesso, então 1 menos Q é a probabilidade de fracasso. Isso está multiplicado por T de E0, que é igual a N, que é o número de passos que o algoritmo dá quando a chave não está no vetor. Então, essa é a primeira parcela, 1 menos Q vezes N. Vamos para a segunda parcela. Quanto é P de E1? Ora, P de E1 é uma chave ímpar. A chave ímpar, como nós vimos na tela anterior, tem probabilidade P. E o valor de P, como nós vimos também, é igual a 4 vezes Q sobre 3 vezes N. Multiplicado por T de E1. Quantos passos o algoritmo dá se a chave procurada estiver na primeira posição? Dá um passo. Para a próxima parcela agora. Lembre-se agora que a próxima parcela é par. Ela é alternada. Chaves de ordem par têm probabilidade igual a metade da chave de ordem ímpar. Então, eu não posso mais escrever P, mas tenho que escrever P sobre 2. Quanto vale P sobre 2? Se você tomar o valor 4Q sobre 3N e dividir por 2, você vai ter 2Q sobre 3N, que é a probabilidade da chave par, vezes T de E2, que é igual a 2. Se a chave estiver na segunda posição, o algoritmo gasta exatamente duas comparações. E agora não vai ser difícil você enxergar que a probabilidade vai se alterando. Ora a chave é par, ora a chave é ímpar. Então, para E3, você vai usar a probabilidade 4Q sobre 3N. Para E4, você vai usar a probabilidade 2Q sobre 3N. E assim por diante, até chegarmos à última parcela, P de En vezes T de En. Nós sabemos que N é um valor par, então isso corresponde a uma chave par. Então, P de En, de fato, é 2Q sobre 3N. E o T de En é N, porque o algoritmo vai demorar N passos para achar a chave na posição N. E agora, como você já está especialista em cálculos, você pode completar todos esses cálculos que você vai encontrar esse valor final, que a complexidade média é igual a N mais Q sobre 3 menos Q vezes N sobre 2. Essa é a complexidade de caso médio de uma busca linear não ordenada, com variação entre chaves pares e ímpares, de acordo com o critério estabelecido pelo exercício. E agora eu vou propor a vocês o último exercício, um exercício final dessa aula, que é um pouco longa, árdua e trabalhosa, eu reconheço, mas que é uma aula fundamental para que você entenda a noção de caso médio. Então eu vou propor mais um exercício que depois você pode fazer junto com os colegas, pode fazer em casa, com bastante calma, depois pode tirar dúvida com o tutor, para ver como resolver. Esse exercício é o seguinte: novamente eu quero que você determine a expressão da complexidade média de uma busca não ordenada. Qual é a suposição agora a respeito das probabilidades? Que a probabilidade de busca de qualquer chave, exceto a última, é metade da probabilidade da chave seguinte. Como é que isso funciona? Funciona da seguinte maneira: a probabilidade da chave 1 é o dobro da probabilidade da chave 2. A probabilidade da chave 2 é o dobro da probabilidade da chave 3. E assim por diante. Logo, você vai logo perceber que a probabilidade da chave 1 seria 4 vezes a probabilidade da chave 3, porque essa conta é acumulada, até você chegar à última chave, que você pode arbitrar como tendo uma probabilidade P para facilitar os cálculos. Ok? E novamente você vai supor que a
probabilidade de sucesso, ou seja, de a chave se encontrar na lista, é igual a Q minúsculo. Boa sorte com esse exercício e até a nossa próxima aula.